de alegria para nós estarmos hoje com a Simone Dornelles, né, fazendo a formação, a nossa querida assessora, que foi assessora da Resolução 20 e do parecer número 40, que vai tratar, né, dos dispositivos do currículo, né, o entendimento que nós temos na questão do currículo em relação à ABNCC. Então, desejo a todos e todas e todos aqui presentes que a nossa noite desse curso seja muito profícua, com muitos ensinamentos, discussões, né? Dentro dessa perspectiva que nós estamos aqui trabalhando no Conselho Municipal de Educação, numa questão de uma dimensão mais pedagógica do Conselho, dentro da formação que o Conselho faz, que é prerrogativa do Conselho fazer essas formações também pedagógicas para o nosso sistema municipal de ensino. Simone, a noite é tua, a fala é tua, esteja muito à vontade. Muito obrigada, né, a presidência do CME, a Fabiane, a vice-presidente Amarga, né, pelo convite, as colegas da assessoria, porque a gente trabalha de forma coletiva e bastante articulada, a todas as conselheiras e conselheiros que somaram, né, nesse processo que começou lá em 2017 e continuou em 2018. A proposta hoje é fazer um histórico, né, numa linha de tempo, retomar esse processo de construção, de sistematização e elaboração da Base Nacional Comum Curricular. E no segundo módulo, na próxima quinta-feira, nós vamos então entrar nos conceitos, nas concepções, nos princípios ético, estéticos e políticos que fundamentam então, né, a análise do Conselho Municipal de Educação sobre a Base Nacional Comum Curricular e que resulta então na proposta inovadora e dentro do marco legal, né, da Lei do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 8.198 do ano de 1998, não tão inovadora no sentido de que, bom, né, neste marco legal de 1998 a gente já tem, né, dentre as funções e competências do Conselho Municipal de Educação, essa perspectiva, né, mas foi inovadora a proposta do Conselho na análise da matéria da Base Nacional Comum Curricular, a proposição do Conselho de desafiar o Sistema Municipal de Ensino e a administradora do Sistema Municipal de Ensino para a construção dos referenciais curriculares municipais. Então, a Base Nacional, toda essa apresentação da linha de tempo, ela está baseada em estudos e pesquisas, né, no Conselho Nacional de Educação, no Ministério da Educação e também em materiais, registros, seminários da Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, do Conselho, né, Nacional dos Secretários Estaduais de Educação e principalmente da UNCM, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que faz, né, uma retrospectiva histórica bastante interessante deste processo, da construção da Base Nacional Comum Curricular. Então, o processo começa nos anos de 2015, se estende ao longo do ano de 2016, promovida pelo Ministério da Educação, e é um processo muito interessante, bastante rico e complexo e diverso, porque a matéria, que é a base, ela, com a promoção de uma série de seminários nacionais pela Undime, pelo CONSED, pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, ela articula 12 milhões de contribuições, ela mobiliza 300 mil pessoas no país e instituições, 9 mil educadores e educadoras, ao longo desses 2 anos. No ano de 2017, o Ministério da Educação, então, começa esse processo de sistematização do texto do documento da Base Nacional Comum Curricular, e isso vai, então, oportunizar a produção para 2 etapas, né, educação infantil e ensino fundamental, que vão se transformar em pareceres, parecer CNE-CEP número 15 de 2017, que
se transforma na resolução, né, número 2 de 2017. São realizadas consultas públicas para debater e discutir a proposta em relação a essas duas etapas, educação infantil e ensino fundamental. O parecer, né, ele é intitulado Base Nacional Comum Curricular. Né, ele tem todo um arrazoado, toda uma construção teórica, né, todo um arcabouço. Ele é bastante interessante. Nós vamos disponibilizar depois ali no ambiente, né, os documentos, porque nós disponibilizamos a resolução do CME e o parecer 40, mas é interessante também disponibilizarmos, né, o texto do parecer 15 de 2017, que depois é exarado como a resolução 2 do mesmo ano, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular e tem esse destaque, né, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. É importante lembrar que somente com a emenda constitucional 59 do ano de 2009, nós tivemos uma adequação da Constituição Federal Brasileira de 1988 e com a Lei 12.796 de 2013, né, uma mudança, então, na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando da instituição da matrícula obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade e a transformação, então, da educação básica num nível, né, educacional obrigatório. Até então nós tínhamos somente a obrigatoriedade, né, para todos os entes federados da oferta do ensino fundamental. E a matrícula era obrigatória dos 7 aos 14 anos. Então, a diferença de muitos outros países da América Latina e do Caribe, o Brasil foi um dos últimos países a instituir, agora, né, no ano de 2013, com a emenda constitucional do ano de 2009, a obrigatoriedade da educação básica. Nós temos vários países, né, irmãos, que já desde muitas décadas, e alguns ainda no século XIX, instituíram a obrigatoriedade desta etapa. Desta etapa não, deste nível, né? Porque conforme a LDB, nós temos 2 níveis educacionais no país, a educação básica e a educação superior, também chamada como ensino superior. Então, até o ano de 2013, a matrícula e a obrigatoriedade da oferta pelos entes federados, municípios e estados em regime de colaboração era do ensino fundamental de 7 a 14 anos. Houve uma primeira mudança, uma transformação do ensino fundamental, que deixou de ter 8 anos e passou a ter 9 anos, mas a grande mudança foi em 2013, com a instituição da obrigatoriedade da educação básica. E nessa linha de tempo, nessa linha histórica, né, podemos compreender, então, a importância da instituição da Base Nacional Comum Curricular para a educação básica, porque até então nós não tínhamos, né, esta obrigatoriedade da oferta dos 4 aos 17 anos, a matrícula obrigatória, e tampouco, né, apesar de termos na Constituição Federal, na própria LDB, nas diretrizes nacionais, exaradas pelo Conselho Nacional de Educação, e também nos planos educacionais, a gente pode lembrar do primeiro plano decenal, lá nos anos 90, né, que teve vigência ali até 2001, depois tivemos um segundo, antes do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, todos esses marcos legais e normativos se referiam, né, ao que está posto na LDB e também na Constituição Federal, da necessidade de construção de um referencial curricular comum para todo o país, de uma base, né, curricular comum para todo o país. E quando nós falamos em base e em referencial, há que se compreender que, de fato, é disso que se trata, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular não é o currículo. O referencial curricular não é o currículo.
né? Eu disponibilizei ali no ambiente, é um vídeo um pouco mais longo, né? Tem 20 e poucos minutos, mas é um vídeo muito interessante para que vocês assistam. Algumas pessoas talvez já tenham assistido, outras irão assistir, do professor Renato Janine Ribeiro, no qual ele faz uma reflexão, quando então ministro da Educação, no ano de 2015, neste processo, né, de promoção das audiências públicas, né, da coleta, socialização e compartilhamento de propostas ainda para elaboração da primeira versão da Base Nacional Comum Curricular. Ele faz uma reflexão muito interessante exatamente sobre isso, né? O currículo das escolas é um processo construtivo, é um processo que requer participação, requer criação, né, requer o comprometimento, né, dos profissionais da educação e a participação das comunidades escolares. A base é uma referência. A BNCC é sobre ela, né, que os currículos serão construídos pelas redes, pelos sistemas de ensino, pelas escolas e as comunidades educativas. Então, é um vídeo assim que eu convido vocês a assistirem, ele tem 20 e poucos minutos, mas ele é bem interessante. Depois tem um outro vídeo também que eu disponibilizei, que é mais uma apresentação institucional do Ministério da Educação, ainda em 2017, né, apresentando, então, a Base Nacional Comum Curricular para a educação básica, mas vamos compreender que aqui até então, foi para a educação infantil e o ensino fundamental. Houve, desde o início do processo, lá em 2015, contribuições para o ensino médio? Sim, mas elas foram depois redesenhadas com a reforma que foi proposta em 2016 para o ensino médio, pela lei federal, né, que trouxe como proposta uma reestruturação do ensino médio. Então, o Ministério da Educação vai sistematizar até 2017 as contribuições e as propostas para a Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil e para o ensino fundamental. O ensino médio, depois da lei federal, que apresenta e propõe uma reestruturação desta etapa, o ensino médio, então, uma proposta do MEC encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, vai se transformar em um parecer, que é o 15 de 2018, e na resolução 4 de 2018. Então, para o ensino médio, nós vamos ter uma diferenciação no processo. Mas o processo, pensando-se a educação básica como um todo, e todas as etapas e modalidades, iniciou lá em 2015. Mas nós vamos ter ali, em 2016 e 2017, né, mudanças na concepção, né, político-pedagógica, que também são consequência do contexto, né? Houve uma mudança política, de fato, né, na gestão das políticas públicas educacionais no país, com a mudança de governo, né, em 2016. Então, nós temos também uma mudança de curso, de rota, aí a partir de 2016 e 2017, em relação à proposta para a etapa do ensino médio. Então, no primeiro momento, o Conselho Nacional de Educação sistematiza todas as propostas para a educação infantil e ensino fundamental, e num segundo momento, então, o Conselho Nacional de Educação institui, né, a Base Nacional Comum do Ensino Médio e orienta os sistemas de ensino, instituições e redes, né, para sua implementação. Sempre na perspectiva do regime de colaboração entre os sistemas de ensino, né, como está definido na Constituição Federal. E é interessante que isso foi e ficou registrado na ementa do parecer. Isso não é pouco. Se nós pensarmos, por exemplo, na própria realidade de Porto Alegre, né? Vamos pensar na cidade de Porto Alegre, que tem historicamente duas escolas de ensino médio, que tem 50 anos e 60 anos aproximadamente, uma e outra, que foram criadas, né, há décadas
para atender demandas, né, de duas regiões da cidade, onde, né, estava acontecendo a expansão populacional. Imaginem isso há 50, 60 anos atrás, que era a Zona Norte, o bairro Sarandi, onde nós temos, né, a Escola Municipal de Educação Básica Liberato Salzano Vieira da Cunha, que começa os seus trabalhos não só oferecendo ensino médio, mas também oferecendo o ensino fundamental. Depois amplia em determinado momento, acredito que nos anos 80 ou 90, com a oferta de educação infantil. Não tenho muito essa memória da história, né, da IMEB Liberato Salzano Vieira da Cunha, mas desde a sua criação ela vai oferecendo, né, através dessa oferta do ensino fundamental e do ensino médio, também uma formação técnico-profissional para essa região da cidade, na Zona Norte, o Sarandi, que está muito vinculada com a história do antigo 4º Distrito Industrial de Porto Alegre. Então, para atender a formação, né, dos filhos e filhas da classe trabalhadora da zona norte da cidade, onde se concentra e se concentrava mais há 50 anos atrás do que atualmente, né? O Distrito Industrial de Porto Alegre, o Distrito Industrial de Porto Alegre pegava os bairros Floresta, São João, São Geraldo, Navegantes, né? E se estendia Humaitá até a região do Sarandi. Nós tínhamos muitas, né, fábricas até os anos 80, antes da mudança do plano diretor de Porto Alegre, nós tínhamos fábricas, né, nesta região. Vou dar um exemplo ali no São Geraldo, que é um bairro que eu e a Guilene, né, colega da assessoria, conhecemos bem, é um bairro onde eu nasci e fui criada, inclusive estudei ali no Jardim de Praça, Passarinho Dourado, o Jardim da Prefeitura. E do outro lado ali da praça, a fábrica de massas Adria. Todo mundo aqui já comeu massas Adria na vida, né? Ali na Avenida Guido Mondim. Na Avenida Guido Mondim, onde era o Jardim de Praça Passarinho Dourado e onde ainda é, na esquina com a Avenida Benjamin Constant, ficava a fábrica de fogões, né, Varig, que depois foi transferida para a Avenida Cis Brasil e virou hoje o Bourbon Varig, né? No fundo, né, lá no final da Avenida Guido Mondim, bairro São Geraldo, né, perto lá da Avenida Voluntários da Pátria, ficava a fábrica da Coca-Cola, que depois foi para a BR, né, tá, todo mundo passa ali pela BR e vê a fábrica da Coca-Cola, próximo da Fiergs, lá no bairro Sarandi, Zona Norte. Então, eu estou fazendo um pouco assim desse histórico, porque a criação de uma escola de ensino médio, como a IMEB Liberato Salzano Vieira da Cunha, estava atendendo a um projeto de formação há 50, 60 anos atrás. E não é pouco que aqui, na ementa do parecer, né, se reitere isso, né, o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, quando se trata da base, da proposta de base nacional comum curricular do ensino médio, porque não é somente Porto Alegre que tem a EMEB Liberato Salzano Vieira da Cunha e a EMEM Emílio Meyer, que também atendia, né, e atende a outra região da cidade em expansão, há 50 anos atrás, que era o bairro ali da Glória, região da Medianeira, né, e toda aquela grande área populacional do entorno, com formação técnico-profissional e, mais recentemente, nos últimos anos, né, a implantação das outras etapas da educação básica. Então, há uma intencionalidade aqui. Por quê? Porque quando a LDB foi instituída, foi exarada, ela já falava do regime de colaboração, como a Constituição Federal. A LDB é uma legislação infraconstitucional, e ela não fez, né, não passou a régua nessa história dos entes municipais, ou seja, todos os municípios que já ofereciam outras etapas para além daquelas, né, caracterizadas pela LDB, pela Constituição Federal, que são de competência do ente, por exemplo, os municípios são responsáveis, né, pela oferta de educação infantil, universalização da oferta com um plano nacional, os planos estaduais e municipais, e, em regime de colaboração com o Estado, o ensino fundamental. Os estados, oferta, né, de ensino médio, como etapa, né, competente, e
como atribuição, e em regime de colaboração, o ensino fundamental com os municípios. E a União cabe, então, a formação, a oferta do ensino superior ou da educação superior. Então, me parece muito interessante que na ementa do parecer, pese, né, todas as críticas que a gente possa fazer à proposta de reforma e reestruturação do ensino médio, que aconteceu em 2017. Aqui na ementa traz, né, como um resguardo, assim, né, focando na importância do regime de colaboração entre os sistemas de ensino, com um olhar, né, específico para essa etapa. A resolução, né, do mesmo ano, ela também, né, basicamente repete a ementa do parecer, institui a Base Nacional Comum Curricular da etapa do ensino médio como etapa final da educação básica, aí faz referência ao artigo da LDB, completando, né, o conjunto constituído pela BNCC da educação infantil e do ensino fundamental. E aí faz referência, então, ao parecer e à resolução lá de 2017 que instituíram, né, as referências, né, para essas etapas. Em abril de 2018, né, o MEC cria um programa de apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular, o ProBNCC, e articulado, então, com a Undime, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, com a UNCM, né, com o CONSED, com as secretarias estaduais, os conselhos estaduais de educação, todos esses atores, né, sociais, começa a promover, então, em nível estadual, né, essa construção, essa possibilidade, então, esses processos, né, de construção das propostas curriculares em cada um desses entes, né, no caso, nos estados. Né. São realizadas consultas públicas no Rio Grande do Sul. Nós temos muitas consultas públicas nesse período, né? Há uma grande participação dos municípios, né? A UNCM é um dos atores sociais que mobiliza, né, bastante os municípios. A FAMURS, a Federação da Associação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, né, constitui assessorias. Eu me lembro que a Márcia Carvalho, hoje atual presidente, né, do Conselho Estadual de Educação, foi uma das pessoas, né, uma das profissionais da educação que fez a assessoria FAMURS, né. Nós temos também uma colega da assessoria que eu fiz questão de citar aqui, né, nos slides. Eu não sei se eu citei neste slide, eu citei no da próximo módulo, mas a nossa colega da assessoria, a Márcia Susbach, também, né, participou dessa assessoria aos municípios promovida pela FAMURS. A FAMURS não é uma entidade, né, direcionada somente às políticas públicas educacionais, ela é a Federação da Associação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, mas, né, tomou essa responsabilidade, né, a relevância, e somou junto com a Undime, com a UNCM, né, com os demais colegiados e entidades no processo. Os conselhos estaduais, né, ao longo do ano de 2019, e o Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, né, fazem a aprovação e a homologação, então, dos seus referenciais curriculares estaduais. Nós temos o referencial curricular gaúcho, né, estabelecido, então, e exarado, né, instituído desde então. É muito importante assim pensar com dados do censo, né, um pouco nessa como foi abrangente desde o início do processo lá quando ali destaquei, né, o número de educadores e educadoras que participaram, de contribuições que houve, né, para a elaboração da BNCC. Se nós pensarmos que em 5.570 municípios, nós temos 80 mil centros municipais de educação infantil, temos 33 mil centros privados, e destes privados, alguns conveniados, né, com as prefeituras, e nós temos, então, no país, 9 milhões de crianças matriculadas ou nas creches ou nas pré-escolas. Né? Esses são dados da UNCM, né? Eu tirei todos de pesquisas que a UNCM fez, né, e tem todas as referências. Depois eu vou compartilhar com vocês o material da UNCM, que é bastante interessante. Né?
Então, pensar que se mobilizou e muito, né, a partir desses 5.570 municípios, a participação de educadores e educadoras, né, por isso tivemos tantas propostas, né, interessantes para a constituição da base. Ali no início, né, da apresentação, falávamos em torno, são dados do MEC, do Conselho Nacional de Educação, em torno de 13 milhões de propostas, né, para a educação infantil, ensino fundamental e também o ensino médio, lá no início do processo, em 2015. Então, se a gente consegue dimensionar que são 5.570 municípios, né, com 80 mil centros municipais de educação infantil e mais 33 mil privados, né, vamos somar aqui, são 113, né, 113 mil instituições, são dados, né, do último censo escolar, de instituições de educação infantil, de escolas de educação infantil. Não tem como não repetir, né? Repetir escola e censo escolar. No ensino fundamental, nós temos no país 78 mil escolas municipais e 15 milhões de estudantes. Então, nós também podemos compreender, né, a dimensão de tantas propostas, né, que foram produzidas, né, acolhidas e sistematizadas. Pensando um pouco a geografia dos municípios, né, essa geografia de organização política administrativa, a gestão dos municípios, né, nós temos no país 46% dos municípios, em torno de 2.535, com sistemas municipais de ensino próprios instituídos, né, constituídos, operantes, né, atuantes. 46%. 49% dos municípios trabalham de forma articulada, né, ou sob, né, a orientação do sistema estadual de ensino. Então, ainda no país, nós temos um número maior de municípios. Não parece tanto se a gente pensar nos números absolutos, né? 2.754 municípios que, na verdade, atuam, né, em regime de colaboração ou sob as orientações do Sistema Estadual de Ensino. E 2.535 que tem Sistema Municipal de Ensino próprios. Pensando, né, que tudo isso foi possível a partir da Constituição Federal de 1988 e também da LDB a partir do ano de 1996. 5% dos municípios no país, né, não existem dados oficiais se tem constituição de sistema próprio ou se estão, né, abrigados no sistema estadual de ensino. Em números absolutos, né, parece bastante um número pequeno de municípios, mas são 281 municípios que não têm nenhum dado, né, oficial sobre. Dos municípios, do universo dos municípios, 3.003 implantaram a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, 54% dos municípios. Aproximadamente quase a metade desses 54%, 27%, estavam em processo em 2020, ou ainda estão em 2021, de regulamentação da Base Nacional Comum Curricular, em torno de 27%. Dados de 2020 da UNC me apontam que 381 municípios ainda no ano passado não haviam iniciado o processo ou de implantação e adesão à Base Nacional Comum Curricular ou de construção dos seus referenciais curriculares. E 671 municípios, né, não dispuseram informações no tema relativos à Base Nacional Comum Curricular, e isso são dados do censo, né? Então é interessante assim a gente avaliar que a maioria dos municípios brasileiros adotaram a Base Nacional Comum Curricular como a sua proposta curricular. E a metade deste universo
instituiu processos de construção para a regulamentação da Base Nacional Comum Curricular. Então, esta regulamentação se refere aos processos que foram criados a partir de 2020 em muitos municípios para não só implantação ou implementação da BNCC, mas de construção a partir da Base Nacional Comum Curricular, ou considerando a BNCC, como o município de Porto Alegre. A diferença é que Porto Alegre começou esse processo não em 2020, nós começamos o estudo lá em 2017, 2018, né, quando foi exarado, então, o parecer, que depois, em 2019, se transforma em resolução. Ou seja, a resolução ela publica o parecer, mas esse processo ele não se deu em 2020. Ele começou antes, porque o Conselho Municipal de Porto Alegre, nós estamos aqui, né, neste módulo, comemorando os 30 anos de existência do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre. E o sistema, ele é mais recente, né? O Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre ele foi instituído em 1991, mas o sistema foi instituído em 1998, 7 anos depois. Isso significa que durante 7 anos, o Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre esteve, né, sob as orientações do Sistema Estadual de Ensino, como antes, né, como antes da Constituição Federal de 1988. Porque o Conselho é de 1991, ele é criado ali 3 anos depois da Constituição Federal ser promulgada, mas ele é criado 5 anos antes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso é uma coisa muito interessante para nós pensarmos, né, na história do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, tudo isso que representa. O Conselho, então, sempre muito, né, atuante, com as suas 22 entidades, né, representativas, os diferentes atores, atrizes sociais e segmentos, né, educacionais do território porto-alegrense. Começou o estudo ainda quando, no início do processo, lá em 2015, e continuou e veio, né, então, ali em 2017, com esse divisor de águas, né, que foi a reforma do ensino médio. Houve ali, então, uma mobilização maior do colegiado e a necessidade, então, de se debruçar sobre o tema, porque nós temos, né, como exemplificava há pouco, as duas escolas historicamente, né, constituídas e trabalhando, né, com as comunidades em Porto Alegre, as duas escolas de ensino médio, mas vínhamos num processo, então, com os congressos municipais de educação, e o último foi relativo, em 2015, né, à produção do Plano Municipal de Educação, num processo assim contínuo, né, mobilizador, bastante interessante de diálogo, né, com todas as entidades que têm representação no Conselho. Na época, ainda em 2015, nós tínhamos um colegiado menor, nós tínhamos 15 entidades com assento no Conselho Municipal de Educação, e depois, então, tivemos a Ana Fornos, e a Guilherme pode me ajudar, a Fabiane, né? Depois tivemos a ampliação do colegiado com a inclusão de mais 7 entidades, né, que é recente. Então, existe um colegiado operando e atuando em 2015, quando da produção, 2014 2015, do Plano Nacional de Educação, do Plano Municipal de Educação, do Plano Estadual de Educação, e temos um colegiado mais recente, né, com a integração dessas 7 entidades, mas é um colegiado que tem, né, essa característica de mobilização. Depois a gente vai ver um pouco das funções e competências que estão aí descritas, né, na legislação e nas normativas, e que também estão postas na Lei do Sistema Municipal de Ensino, estão colocadas lá, né, e que desafiam, né, o colegiado e as suas entidades, né, na construção de políticas públicas na área, no campo educacional. Mas nós temos aqui, então, o conselho num processo bem interessante, né? Se é um que a partir do censo,
compartilho esses dados, né, que eu estou aqui construindo essa reflexão com vocês, de que muitos municípios ainda estão em 2020 em regulamentação, ou seja, tratando de construir, né, as suas bases curriculares, os seus referenciais curriculares. Este colegiado, o Conselho Municipal de Educação, começou esse processo bem antes, começou esse processo lá em 2017, 2018, com a aprovação da BNCC, né, se debruçou sobre a matéria e fez uma proposta, um desafio para o Sistema Municipal de Ensino e para a administradora do sistema, considerando exatamente isso, né, que as propostas, os projetos, né, político-pedagógicos para o sistema, e aqui não estou falando dos documentos pedagógicos das escolas, né, estou falando um projeto para o sistema, passa pelo, sim, um exercício, né, de construção no Congresso Municipal de Educação, que está previsto na Lei 8.198 de 1998. Né? Então, o colegiado aqui tem um outro tempo, né, e um tempo assim muito produtivo, muito rico, né, e muito atento, né, a essas mudanças, né, essas propostas de mudança, porque quando começou o processo, se pensava, né, na construção de uma base para a educação básica, em 2015. Aí, no decorrer do processo, houve, né, houve uma fragmentação. Já comentei um pouco aqui das questões, né, também de mudança do contexto político, né, no país. E nós tivemos, então, primeiro, uma base, né, voltada para a educação infantil, para o ensino fundamental, e nesse segundo momento, então, né, um parecer, uma resolução nacional específicos para o ensino médio. E o colegiado do Conselho foi mesmo, né, nestes tempos, né, diferenciados de governo, de gestões de governo, né, de gestões no Ministério da Educação e também do próprio colegiado do Conselho Nacional de Educação. Com todas essas mudanças, o Conselho Municipal foi, né, tratando de, assim como o Conselho Estadual, né, de acompanhar os debates, de ser propositivo nos debates e construindo, então, né, uma proposta que não visa exclusivamente ou simplesmente a implantação da BNCC no Sistema Municipal de Ensino. E esse é o diferencial, né, no processo histórico do trabalho do Conselho Municipal de Educação. Aqui alguns dados também bastante interessantes, né? Destes 3.003 municípios, em torno de 82, né, adotaram currículos em regime de colaboração com o Estado, ou seja, nós temos, né, um universo de municípios que adotaram o referencial curricular gaúcho. Agora falando exclusivamente do Rio Grande do Sul, né, que tem 400 e poucos municípios. Esse universo de 3.003 municípios é de todo o país. Então, 82% dos municípios em todo o país adotaram em regime de colaboração, né, a proposta dos seus sistemas estaduais de ensino para a Base Nacional Comum Curricular, de adoção, de implantação da Base Nacional Comum Curricular. O Rio Grande do Sul produziu o referencial curricular gaúcho, ainda no processo. O Conselho Municipal de Educação dialogou com a Secretaria Municipal de Educação, com o próprio Conselho Estadual, e Porto Alegre fez uma opção, né, que não foi propriamente, né, ou exclusivamente do Conselho Municipal, mas sim da Secretaria Municipal de Educação, de não adoção, né, propriamente do referencial curricular gaúcho. Isso foi uma política da secretaria. Claro que a secretaria depois disponibilizou, assim como, né, a BNCC, pareceres e resoluções relativos às etapas e modalidades, as etapas, né, da educação básica da BNCC nacionais, exaradas pelo Conselho Nacional, assim como também socializou e divulgou o referencial curricular gaúcho para todas as escolas da rede municipal. Mas não houve uma adoção e não houve uma participação efetiva
da Secretaria Municipal de Educação neste processo de construção do referencial curricular gaúcho. O Conselho Municipal de Educação dialogou muito, né, com o Conselho Estadual de Educação, com todas as entidades, né, o UNCM, o UNDIME, FAMURS, com a própria Secretaria Municipal de Educação, mas não houve, por parte do Sistema Municipal de Ensino, uma adoção em regime de colaboração do referencial curricular gaúcho. O referencial curricular gaúcho para o Sistema Municipal de Ensino é como a Base Nacional Comum Curricular, é mais, né, um referencial, ou seja, é mais um elemento para balizar o processo de construção dos referenciais curriculares municipais. Então, no país nós temos, né, também um universo deste universo, né, de 3.003 municípios, 82%, o universo de 37% desses municípios não tem sistema municipal de ensino. Então, também a adoção, talvez, no regime de colaboração dos referenciais construídos pelos estados tenha relação com isso, né? É uma suposição. De 1.896 municípios que estão em processo, 60% processo de constituição ainda em 2020, né, dos seus referenciais curriculares a partir da BNCC, 60% tem sistemas de ensino, assim como Porto Alegre. 17%, 492 municípios em todo o país, que valeria, né, um pouco mais do que nós temos de municípios no estado do Rio Grande do Sul, que acho que é 450 e poucos, não me lembro bem, adotaram parcialmente o currículo estadual. Então, isso também é interessante, né? Os municípios, eles, né, muitos adotaram o referencial curricular estadual, que foi uma construção também participativa, né, promovida ali, como a gente viu, por todas as entidades, com sedes, né, os conselhos estaduais de educação, mas parte dos municípios adotaram parcialmente, ou seja, tomaram, né, como um eixo, né, um eixo temático balizador, uma referência, né, o currículo ou a proposta curricular estadual, construindo, né, fazendo as suas adaptações. 1% dos municípios no país, 49 municípios, 49 construíram o seu currículo próprio, ou seja, não adotaram os referenciais curriculares estaduais e nem adotaram, né, pura e simplesmente a proposta de implantação da BNCC. Porto Alegre está dentro deste 1% de municípios. Porto Alegre, o Sistema Municipal de Ensino, né, o Conselho Municipal de Educação, ao fazer, né, através do parecer 40 de 2018 da resolução 19, né, de 20 de 2019, fez a proposta também de construção de um currículo próprio. Então, nós nos encontramos dentro deste 1% dos municípios brasileiros que decidiram, né, tomar como baliza a BNCC, o próprio referencial curricular gaúcho, mas fazer o exercício de construção. Dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, né, 4.771 cidades têm conselhos municipais de educação e 799 não têm registro da existência desse colegiado. Em relação às funções, eu até coloquei aqui o texto, depois a gente pode limpar um pouco mais, e quando eu disponibilizar o material da UNC, me fica mais interessante ler do que aqui, né, na tela. Mas é interessante pensar, né, Porto Alegre, desde a lei municipal que institui o sistema em 1998, 2 anos depois da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996, já descreve, né, tomando a LDB como referência, e o que está posto também, sobre os controles, né, de participação e acompanhamento social,
que são todos os conselhos, né? Nós estamos aqui no Conselho Municipal de Educação, mas todos os conselhos eles estão previstos na Constituição Federal, porque são as dimensões de exercício da democracia participativa. O Brasil, né, tem esse exercício, né, da democracia representativa, que está legitimado pelo voto, mas a Constituição Federal Brasileira, que é conhecida, né, como Constituição Cidadã, ela tem essa dimensão que é muito importante, né, que é dos conselhos, que são esses espaços onde a sociedade civil organizada, né, pode fazer se representar, cidadãs, cidadãos, e então exercitar, né, os direitos, porque a educação é um direito social, um direito público, né, e subjetivo. Ele não pode, né, até então, com todas as históricas violações que nós sofremos a esse direito no país, ele não pode ser assim, né, tão facilmente, né, subordinado ou transformado, né, em outra coisa que não um direito inalienável de qualquer cidadã ou cidadão brasileiro. Então, a lei do sistema, ela traz, né, todas essas competências, a competência consultiva do Conselho Municipal de Educação, e já são 20h30, eu estou preocupado um pouco com o horário. Propositiva, né, uma função do Conselho, essa articulação, construção e definição das políticas e do planejamento educacional do Sistema Municipal de Ensino. Então, a construção dos referenciais curriculares municipais, ela está aqui, né? Ela está aqui nesta competência que articula, né, que desafia a construção, que é propositiva, é uma competência, sim, do colegiado, do conselho. Mobilizadora, já demos vários exemplos, não? Deliberativa, houve uma deliberação deste colegiado em 2018. E vocês vejam que uma deliberação, né, muito pouco comum no país, porque Porto Alegre está dentro deste 1% dos municípios que deliberaram, né, pela construção dos seus referenciais curriculares, não somente a adoção. E aqui eu volto, né, a convidar vocês a assistirem um vídeo do professor Renato Janine Ribeiro, né? Existem outros disponíveis, mas eu disponibilizei só um, porque é bem interessante exatamente por isso, né? O que é a base, né? O que se trata a base nacional comum curricular? A base não é o currículo. A base é, de fato, isso, né, que a semântica, a etimologia da palavra nos faz pensar, né? Todas as casas ou todas as instituições, se a gente pensar na escola e no chão da escola, elas têm uma base sobre a qual se assenta a estrutura da instituição, e aqui no caso da instituição educacional. Então, a Base Nacional Comum Curricular é disso que se trata, né? Ela é essa laje sobre a qual se constrói, né, o processo e se constrói o currículo, que é muito mais complexo do que este referencial, do que esta base primeira. Então, a função deliberativa também compartilhada, né? E aqui traz da deliberação também, né, das competências deliberativas do Conselho, né, uma série de características, uma delas, né, do seu próprio plano de atividades, o planejamento que a gente faz anualmente, né, a elaboração do seu regimento. O Conselho tem um regimento interno, que também tem muitos anos, né, já foi atualizado, inclusive nesse redesenho da composição de 15 entidades para 22, né. Outra competência importante, o acompanhamento, controle social e a fiscalização. E a competência normativa. Então, se nós pensarmos nesse processo histórico, né, do colegiado de proposição a partir do parecer 40 de 2018, de construção dos referenciais curriculares municipais, a gente está vendo assim mais claramente o CME no exercício da sua função normativa, mas também no exercício da sua função
propositiva e no exercício da sua função mobilizadora, porque não há construção possível de referenciais curriculares sem a perspectiva, né, da participação. A comissão especial, ela foi constituída por representantes, e aqui mais do que o nome das conselheiras, claro que eu quis aqui destacar, né, porque eu acho que é do merecimento, né, o reconhecimento ao trabalho, né, das pessoas, mas as entidades que representam, né, eu achei mais interessante aqui destacar. A UERGS é a Associação dos Orientadores do Estado do Rio Grande do Sul. A ATEMP é a Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre. Uma das conselheiras do executivo representava a Secretaria Municipal de Educação, porque a Secretaria Municipal de Educação, ela participou todo o tempo do debate e aprovou a matéria. E a representante da etapa da educação infantil, aqui foi o Sindicreches, né? O sindicato estadual, o sindicato das creches do estado do Rio Grande do Sul. O Sindicreches e a UERGS têm uma abrangência estadual como entidades de classe. O Sindicreches é uma entidade patronal, representa, né, as escolas privadas de educação infantil. A UERGS é uma entidade de classe que representa os profissionais, né, da educação que atendem ou trabalham, né, na orientação educacional em todo o estado. A secretaria, obviamente, né, uma abrangência municipal, e a ATEMPA representando, então, os trabalhadores e as trabalhadoras da educação do município, porque, como bem, né, traz a resolução que institui a BNCC e a LDB, também já pressupõe, não há nenhuma possibilidade de construção curricular sem a participação dos profissionais da educação, dos trabalhadores da educação. Então, a Tempa também teve, né, uma participação relevante através das conselheiras, né? A Andréa Valer representando a UERGS, a Clarice Goroditi e a Jônia Seminotti representando a Tempa, a Célia Trevisan Teixeira representando a Secretaria Municipal, Executivo, e a conselheira Maria Inês, que também, né, tem sido uma das formadoras desses módulos, representando o Sindicreches. O conselho, então, num primeiro momento, exara o parecer e se manifesta sobre esse processo de construção dos referenciais curriculares municipais, desafia o sistema e a administradora do sistema, que é a Secretaria Municipal de Educação, a organizar esse processo. Na lei do sistema, esse processo é organizado a cada gestão de governo a partir da realização do Congresso Municipal de Educação. Mas nós não tivemos, em Porto Alegre, no âmbito do sistema municipal, né, nenhum Congresso Municipal de Educação depois do último que aprovou o Plano Municipal de Educação. Então, nós temos aqui também um período, né, um recorte histórico da gestão de governo anterior, na qual foi produzido o parecer. Ao longo de 2018, já foi, né, aprovado no final de 2018, ao longo de 2019 também não houve, né, nenhum movimento concreto da administradora do sistema, no caso a Secretaria Municipal de Educação, em dar consequência, né, à possibilidade, então, de organização de um processo para a construção dos referenciais curriculares municipais. Há muitos anos, numa outra gestão de governo, nós trabalhamos todos aqui, que somos professoras e professoras da rede municipal, num desenho, né, primeiro, do que seriam os planos de estudos, né, os planos de estudos comuns para a rede municipal de ensino. Foi um exercício curricular interessante lá em 2008, 2009, mas depois, na sistematização que aconteceu ali em 2010, 2011, né, esse processo também foi interrompido, né, e não houve, então, uma finalização da produção desses planos de estudos para a rede municipal de ensino. Então, nós temos parâmetros, né, que estão postos nas normativas, todas as normativas do Conselho Municipal, trazem, né, princípios éticos, estéticos e políticos para cada etapa e modalidade.
Então, são referências, né? São balizas para se pensar o currículo na educação infantil, a resolução 15, né, de 2014, para pensar o currículo da EJA, a resolução 9 de 2009, para se pensar o currículo do ensino fundamental, a resolução 8 de 2006. Né? Nós temos também a resolução 13 de 2013, para pensarmos a educação especial na perspectiva da inclusão. Aqui está participando conosco, né, a conselheira relatora, né, da matéria, a professora Ana Maria Giovannone Fornos, e nós temos também os parâmetros, né, que estão instituídos nas diretrizes nacionais e na própria LDB. Mas nós não temos, né, e não tivemos, da aprovação do parecer em 2018, publicado como resolução em 2019, ainda nenhum movimento concreto da administradora do sistema para a consecução desta proposta. E aqui nós temos, então, né, a ementa, né? Nós temos a ementa que o preâmbulo, né, que o Conselho Municipal de Educação, o preâmbulo do parecer, ele se manifesta sobre este processo, ou seja, o Conselho estuda e analisa a Base Nacional Comum Curricular na semana que vem ótimo, né? Não é na semana que vem, é na quinta-feira, a gente vai se debruçar sobre essa análise, semana que vem, olha a pessoa com ato falho, né? Mas, na semana que vem a gente continua, mas o tema é outro, né, Margarete? É financiamento, né? Mas na quinta-feira a gente vai se debruçar então sobre isso. Mas aqui a linha de tempo histórico era para trazer da importância deste processo e da proposta inovadora do CME, que está ali, né, neste 1% de municípios, né, que se autorizaram, né, de forma ousada, original, né, criativa, inovadora, 1% dos municípios no país, 400 e poucos, e um deles é Porto Alegre, né, graças ao trabalho deste colegiado, do Conselho Municipal de Educação, a projetar, né, a sonhar com a construção dos seus referenciais curriculares municipais. E a partir, então, né, de toda essa história da rede municipal na cidade, da oferta da educação infantil, né, na rede própria, pelas instituições privadas, né, com todo esse trabalho que abarca a participação dessas 22 entidades. Né. Então, aqui nós temos as referências, que são a própria resolução, que a resolução também tem, né, o parecer histórico, e o guia das regulamentações, né, que é um que me publicou e que é um material muito interessante do ano de 2018 e 2019, que eu vou disponibilizar depois para vocês. Bom, compartilho agora a palavra, né, porque é bastante cansativo a gente, não da minha parte, mas de vocês ficarem ouvindo, né. Era a minha proposta para hoje fazer essa linha de tempo com vocês. E aí eu gostaria de ouvir um pouco de cada uma, né? O que vocês conheciam dessa história? O que vocês tinham mais, assim, de registro, né? De todo esse processo da construção da Base Nacional Comum Curricular no país. Bom, Simone, eu inicio aqui a fala enquanto o pessoal vai se articulando e vai abrindo seus microfones, né? Primeiro, parabéns pela retomada histórica que fizeste. Eu me vi ali na Guido Mondim, fiquei. Eu não sou moradora de Porto Alegre de tanto tempo, mas enfim, o tempo que eu moro ali, circulo ali pela. E é a minha região, eu moro ali nessa região ali, tá? Higienópolis, né? Toda essa região isso, aqui. é muito conhecido ali para mim. E gostei muito da retomada que tu fizeste, Simone, especialmente que nem lá no início nós estávamos conversando sobre a questão do ensino médio, né? E das nossas escolas municipais que oferecem os cursos técnicos, curso normal e a educação básica, né? E todas as prerrogativas que vêm acontecendo junto às nossas questões de ensino médio. Então, esse histórico que tu fazes, ele é muito importante. Esse resgate que fizeste, né, do porquê, né, do grupo de trabalhadores, daquela escola que surgiu para esses trabalhadores, né, os cursos técnicos justamente desculpa, voltados para quando a gente engole o que não precisa,
os cursos técnicos voltados para dar conta, né, dessa realidade. Então, como é importante fazermos esses resgates dentro do nosso território e para entendermos todos os movimentos que foram feitos. Junto a isso, tu trazes também as constituições dos pareceres das legislações que resgataram e fundamentaram a construção de uma base comum nacional. Não na determinação como foi proposta, da forma como ela veio, Sim. mas ela já existia nas legislações. A Constituição Federal já instituiu essa necessidade. A LDB, ela corroborou isso, né? E a forma como ela veio sendo construída ao longo dos anos e como ela finalizou ali depois de 2015, 2016, né? A reviravolta na terceira versão da base, que foi completamente ao revés do que todas as instituições vinham propondo, as construções que vinham sendo feitas, as questões muito próximas da realidade, né, que as escolas propunham, os pesquisadores, os professores, as entidades representativas, os sindicatos, propunham muito na questão da construção dessa base, né? E quando ela teve, justamente, eu digo, foi cooptado o direito à educação, substituído pelo direito à aprendizagem, né? Que nós sabemos que isso faz se perder muito entre uma situação e outra. Então, assim, fizeste na minha percepção, né, uma retomada muito, muito, muito interessante nesses movimentos, né? Porque é nas contradições que os movimentos acontecem, né? Para nós entendermos também, né? Entendermos onde nós estamos hoje e toda a discussão que vem acontecendo. Então, acho que muito pertinentes as tuas colocações. É isso, eu vou deixar o espaço para os colegas falarem também, para não monopolizar a palavra. A ideia foi bastante simples, né? Mas foi fazer uma linha de tempo mesmo para a gente poder resgatar o processo, porque começamos lá, eu sempre me impacta muito, né? Pensar em 13 milhões de contribuições, de propostas, né? Para um texto, né? Desta potência, dessa abrangência, para ser um parâmetro para todo o país, né? Simone, tua fala foi poética. Foi muito bonita. Então, se ninguém está inscrito aí, vou comentar. Foi uma excelente aula, Simone, realmente muito boa. E é interessante quando a gente é sujeito e protagonista, né? Porque a Simone ia contando e a gente vai lembrando das coisas que viveu, o período que era, que momentos a gente participou, como foi o processo de participação, depois como foi impedido o processo de participação e uma coisa mais autoritária, né, de que seria assim ou seria assado, e aí a disputa dos grupos para que não se consolidasse de determinada maneira determinadas coisas, né? E o que nós estamos vivendo dentro do próprio conselho, então, quando tu fala da ampliação lá dos conselheiros, foi a indicação 12 de 2016, que a Ana Fornos também aqui presente trabalhou e foi a relatora. Aliás, como vocês percebem, a Ana Fornos foi relatora de muitos trabalhos interessantes, e ela também tem essa história muito presente, muito viva, né? Nessa ação e nesse trabalho do Conselho Municipal. Então, realmente, uma bela retomada histórica que vai nos trazer também uma outra compreensão do próprio Parecer 40, né? Parabéns. Quem mais gostaria, quem mais tinha, assim, né? Porque eu ia começar com a dinâmica de pedir para cada uma falar um pouco, se apresentar, mas como a gente foi, né, ingressando despacito, assim, de a pouquito, né? Então, aí eu mudei, mas eu vou deixar para o final, né? Que o pessoal fale um pouquinho. Claro, o ruim do final é que depois que você já apresentou, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco assim o que cada uma tinha da memória desse processo, né?
Porque é interessante, mesmo me surpreendi quando eu comecei a pesquisar e a estudar os materiais, né? E ler esse material da UNCM, então eu fiquei assim, né, impactada, por exemplo, quando identifiquei que Porto Alegre fazia parte desse 1% dos municípios, né? Aquilo ali me impactou bastante. A Marta levantou a mão. Oi. Também te parabenizar, Simone, dessa retomada histórica. Nós já tínhamos falado em um outro módulo, né, sobre essas questões envolvendo o sistema e a não realização dos congressos, né, municipais na última gestão do secretário Adriano, né? Então, já tínhamos falado um pouco dessa história. Tu me conhece, sabe que eu já fui, né, conselheira, sim, né, então inclusive, adoro essa temática, então acompanho, estou em escola neste momento, mas acompanho as discussões, acompanhei os congressos, tivemos representação, fomos uma das poucas escolas que tivemos representação. Na época eu estava na direção da Ilha da Pintada. E enquanto diretora de escola, vocês devem me ver por aí, né, nas mobilizações. Eu considero de suma importância, mas me parece assim que não é assim uma percepção compartilhada por muitos colegas, né? Então, assim, eu parabenizo mais uma vez o CME, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, bom, como que a gente mobiliza, como que a gente traz o engajamento, tá? Porque às vezes eu vejo colegas, mesmo na escola, falando de questões do que eu acho isso, eu acho aquilo, daí, peraí, só um pouquinho. Mas tu sabe que teve um percurso histórico, a gente está nessa posição hoje, mas teve uma história anterior. As pessoas, eu tenho a percepção de que nem sempre essa história anterior está na memória, e parece que as coisas sempre foram assim. Como eu disse a vocês, eu estou em escola. Se vocês olharem o quadro da escola, é só gente nova que não participou dessas discussões de sistema municipal. Quando eu falo em congresso, não fazem ideia. Caderno 9, não fazem ideia. Antes do caderno 9, teve o caderno da educação infantil. Esse povo não conhece. Esse povo não sabe lá das primeiras discussões, das primeiras conferências nacionais de educação. Teve a conferência, tiveram as conferências municipais, as conferências estaduais. Para chegar, a base não veio do nada. A base veio uma discussão anterior que começou lá nas primeiras conferências. Isso foi antes de 2010, acho que foi 2007, 2008. É por isso que eu fiz referência ao primeiro plano que terminou, né, o primeiro plano nacional de educação, né, que teve vigência até 2001, ou seja, muito. Exatamente. E essa percepção histórica não está presente. Então, eu quero te dizer, assim, de quem está na escola, tá? Sim. Mais da metade das pessoas não fazem ideia do que você está falando, tá? Então, dá assim, uma tristeza no sentido de que, bom, volto de novo a dizer que eu gostaria que essas lives fossem compartilhadas, que eu sou uma das que gostaria de compartilhar informação, né, de escola, porque eu considero, assim, de suma importância. Entendo que essa perspectiva histórica, ela faz diferença também no momento de tomada de decisões. Então, hoje eu estou em direção de escola, vocês estão em conselho, mas vocês sabem que as cadeiras mudam, as posições mudam, as funções mudam, mas a pessoa não muda. As concepções que a pessoa traz, no sentido de, bom, da participação, da democracia, do entendimento de educação, ela vai levar com ela, e vai levar nesses lugares de posição. Claro que no meu âmbito de gestão, eu tenho um âmbito limitado, atinjo muitas pessoas, sim, atinjo uma comunidade grande, sim, mas em termos de cidade, não. Hoje, né, mas já estive em lugares, né, já estive no conselho, já estive na assessoria, em que pude tomar decisões que tiveram uma abrangência maior, mas parabéns mais uma vez, eu me extrapolo, né, quando pego a palavra, mas
eu considero, volto a dizer, que esses momentos de reflexão e mostrar para as novas gerações, tá? Porque isso está se perdendo. Essa noção, não sei se prestígio é a palavra certa, mas trabalhar na rede municipal tinha um certo prestígio. Acho que foi falado também numa das lives anteriores, né? De que a pessoa tinha orgulho em vir trabalhar na rede. Hoje já não é mais assim, tá? Eu vou dizer para vocês, lá na escola já estamos com 8 professoras contratadas temporárias, então essa memória não existe mais, entendeu? Vou deixar ter mais uma mãozinha levantada aí. Prof. Marta, é bem no rastro do que tu falaste, o meu destaque, assim. Enquanto a prof. Simone falava, eu aguçava a minha vontade de estudar, de me inteirar sobre esses processos históricos. A metodologia de ter feito uma linha do tempo para isso foi bem pertinente para que a gente entenda exatamente isso. As coisas não saem do nada, né? A parte que mais me tocou foi a história das escolas, que hoje estão sendo, inclusive, ameaçadas, né? E que a gente não... que a gente desconhece. Eu sou... Há 7 anos estou na rede e há 50, 60 anos as escolas se instalaram, né? E eu não tinha noção disso, ou seja, Liberato 60 anos. Uma 50, a prof. Simone falou, e a outra 60, né? 50, né? E a outra 60, né? Eu nunca não, sei as qual duas é o 60 anos. As duas 60 anos, Guilherme. Bom, então retrato aqui, porque eu achava que eu tinha 50 e pouco, 60. Pior ainda, eu não participei desse processo, nem sonhava em nascer ainda, mas é isso, assim, no rastro do que a prof. Marta falou, eu estou saindo de escola agora para ir para o CME, né? E percebo que a atuação hoje do professor na rede é dar conta de 30 crianças dentro de sala de aula. Então, a gente reduziu muito a nossa atividade ao longo dos últimos anos. Eu percebi isso nos últimos 7 anos, então imagino vocês que já estejam na rede há muito mais tempo que isso, que os nossos espaços de construção de conhecimento foram se reduzindo ao longo do tempo. Uhum. Então, ao mesmo tempo que esse professor tem que ser atiçado, aguçado a se inteirar e se envolver, que momento que está sendo permitido para essa pessoa realizar esse processo, né? Então, eu sinto a minha grande vantagem hoje de estar dentro do CME, para mim, surge como oportunidade. Então, eu estou com vontade de aprender. Hoje de noite, assim, foi para mim um convite, assim. Fernanda, tu tem um mundo inteiro para desbravar. E te agradeço, prof. Simone, principalmente por essa parte histórica, assim, e de nos lembrar que as coisas não caem do nada, né? Que não é o que está posto aí sem nenhuma intencionalidade por trás. Que bacana, Fernanda, que bacana. Só tomei a palavra aqui para dizer para Marta e para todos que todas essas lives, esses meets aqui, estão sendo gravados. Assim que nós terminarmos o curso agora na próxima semana, nós vamos ficar 1 semana ou 2, é um tempinho que a gente só precisa para dar uma editada, e nós vamos fazer uma playlist que vai ficar no YouTube do nosso Conselho Municipal, disponibilizada com essa intenção mesmo, né? Que seja um material de trabalho nas formações de dentro das escolas. Nem todos puderam assistir, nem todos conseguem vir, mas que depois, nesses outros momentos, as resoluções, as falas, tudo que nós temos aqui, essa riqueza que nós temos, ela se transforma em material de trabalho, né? Material de formação. A nossa formação de professores sendo feita pelo próprio conselho, pelas pessoas que atuam na rede. Muito melhor do que outros sistemas que vêm e fazem formações ao largo de coisas muito rasas, né? E eu acho que essa história ela precisa ser lembrada, retomada, contada, recontada, né? Para que a municipalidade tenha em si o que foi e o que é a rede municipal de Porto Alegre, né? Quantas inovações que foram feitas, quantas construções. Puxa vida, era lá quando estava o Miguel Arroio fazendo a proposta da escola ciclada, e Porto Alegre ali já tinha feito e já vinha andando muito nesse caminho. Quer dizer, tem muito para contar,
E não se pode deixar se perder, não se pode entrar nessa visão pragmatista aí que vem acontecendo, utilitarista, né? Fazendo terra arrasada de tudo que aconteceu. Acho que é bem isso aí. Mas, pessoal, já são 21 horas, né? E eu gostaria de já, né, se mais alguém gostaria de se manifestar, já encaminhando, então, para os nossos finalmente, né, Simone? Te devolvo a palavra para nós podermos fazer os encaminhamentos finais. Microfone, prof. Simone. Microfone, Simone. Esqueci. Quero novamente agradecer, né, o convite da presidência, da vice-presidência e do colegiado, né, porque na função de assessoria a gente trabalha, pesquisa, estuda, né, e como eu sempre comento, volta e meia eu comento, né, a gente tem uma função de escriba, né, vamos pensar lá dos escribas do Antigo Egito, né, para a nossa assessora monitora aqui que gosta de mitologia. A Dandara. A Dandara. Tem um livro de história da educação que eu gosto muito, que é do Mário Manacorda, né, que conta a história da educação nas civilizações, né? Então, a assessoria às vezes tem essa função de escriba, e é um processo de aprendizado constante, né, de desafio de aprendizado. E aqui, claro, pareceu uma proposta simples quando eu troquei ideias, agradeço novamente a direção pela confiança e o convite, né? Troquei ideias aqui com a Margarete, especificamente com a Guilene, até pensei, bom, né? Pode parecer uma coisa até simplista, linha de tempo, mas eu senti a necessidade, assim, de fazer, né, essa historiografia, assim. Claro que a gente poderia ter começado muito antes, né? Mas depois a gente vai, no próximo módulo, tomar algumas coisas que já estavam postas e que tão bem aqui vocês trouxeram todas, né? A Margarete, a Marta, né? A Guilene, a própria Fernanda e as demais. Mas fica esse desafio, porque de fato assim nós temos, né, muitos princípios postos aí e concepções em disputa, sim, né? O campo democrático é esse, né? E isso faz parte, né, do exercício. E na área educacional não é diferente, né? É um campo em disputa constante, porque se trata sempre de pensar projetos, né? Quando a gente idealiza, constrói, né, e participa de processos, na verdade a gente não está pensando no ensino e na aprendizagem, como bem colocou a Margarete, né, que é uma certa redução que a BNCC traz com as competências e habilidades, mas a gente está pensando num projeto de sociedade. Aí, né, os projetos educacionais, as políticas públicas, né, elas vão construindo e consolidando ou vão retroagindo, né, vão retroagindo na construção, né, de um projeto de sociedade. Então a gente avança e muitas vezes retrocede, e esse é o exercício democrático, né? Essas são as regras do jogo. Mas aqui fica então assim o meu reconhecimento ao colegiado e o meu agradecimento novamente pelo convite, né? Não me senti assim como uma escriba, talvez tão, né, vamos dizer assim, capacitada para, né, porque a autoria ela é do colegiado, né, ela é da relatoria, ela é dos conselheiros e conselheiras, né, a autoria não é da assessoria. Mas a participação nesse processo, de certa forma, assim, me encorajou a contar um pouco dessa história, né? E por isso a opção hoje de fazer essa linha de tempo. Muito obrigada para cada uma, né? Pelo adiantado. Nós que agradecemos. Uma boa noite para todas nós, para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Simone. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Tia. Foi